Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonil de Araújo e estou feliz por estar mais um dia aqui com vocês. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Temos a aula 45, que tem como objeto de conhecimento Romantismo no Brasil, prosa, José de Alencar. Estudo do estilo de produção literária do escritor romântico José de Alencar. Então, vamos começar a nossa aula. Então, nós temos, neste momento, romantismo no Brasil, mas agora vamos falar de prosa. A gente falou de poemas, e vamos falar, vocês já viram essa situação de poemas, é claro, né? A gente agora vai falar de romantismo, mas a prosa. A prosa é uma escrita corrida, né? Onde você preenche toda aquela folha diferente do poema, né? Que você vai fazer em versos. Aqui a gente vai trabalhar a prosa dentro do romantismo. Então, essa prosa, o que é que ela faz, né? O que é que ela desenvolve? Ela narra o tempo presente e os acontecimentos comuns da vida das pessoas, numa linguagem simples e direta. A maioria era publicada através de folhetins nos jornais do Rio de Janeiro, projeto de construção de uma cultura brasileira autônoma. Então, a prosa, né, diferente do poema, ela vai narrar acontecimentos, né, mas dentro, né, da proposta do romantismo. Né? Você vai ver que vai ter muitas características lá da primeira geração, porque, né, o nosso representante aqui da prosa, o maior representante, que foi José de Alencar, ele vai estar dentro da primeira geração romântica. Então, a gente vai ver os folhetins. Né? Os folhetins era uma publicação diária de capítulos de determinada obra nos jornais, tais como as novelas de televisão na atualidade. Então, os folhetins, eles não vinham a obra completa, né? Vinha algumas páginas, alguns capítulos. Então, não era o volume completo, né? Não era uma novela completa. Então, claro que vinham por partes. A personagem plana, construída ao redor de uma única ideia. Essa personagem plana significa dizer que personagem com características do começo ao fim. Não mudava muito no início, da narrativa, né? E no final ela estava com outras características, então ela tinha, né, ao redor de uma única ideia, né? Essa publicação era como se fosse, parecida assim com um conto, né? E não tem muitas ideias desenvolvidas dentro da narrativa. Então, como assim hoje a gente vê nas novelas, né? As novelas têm várias ideias, porque tem vários núcleos ali envolvidos, né? Previsíveis sem aprofundamentos, porque como é uma publicação pequena, né, e de uma única ideia, vai ser previsível, né? Começa-se a ler e já sabe mais ou menos como aquilo vai terminar, né? Por ser um trabalho não muito extenso, né? Então, como é um trabalho menor, uma narrativa menor, não é muito aprofundado. Isso os folhetins, né, que eles vinham em jornais, por isso não vinha uma obra completa, mesmo porque não ia dar, né, não ia abarcar essa obra completa dentro, né, de um jornal. Já o romance é texto em prosa, também que é um texto corrido, normalmente longo. Desenvolve vários núcleos narrativos, porque no romance, né, quem já lê um romance sabe que ao começar a leitura vai se desenvolvendo, né? Você começa trabalhando
lendo, né, e conhecendo o núcleo, que pode ser uma família, né, e você vai conhecer os personagens, mais na frente aparece outra família, vai aparecer outro ambiente, com outras personagens, então isso aí dá um aprofundamento maior. Então, narra fatos relacionados a personagem. É claro, né, que no romance vai ter lá as personagens, vão narrar esses fatos, tudo que vai acontecer, tudo que é desenvolvido, né, durante a vida dessas personagens. Claro que vocês com certeza, né, já assistiram novela, o romance é muito parecido. Então, nas novelas você vê que as personagens têm uma vida, né? No dia a dia eles têm várias ações, assim como no nosso cotidiano. Então, o romance também é isso, é longo, extenso, vários núcleos, vários personagens, e aparecem várias situações, né, ali dentro da narrativa. Os personagens, muitas vezes, planas também, e triunfo do bem sobre o mal. Geralmente, quando você começa a ler, né, um romance, tem o protagonista, o antagonista, né, tem o bem e o mal. E lá no final, quem é que vence? Geralmente vence o bem, né? Como se diz, o bem sempre vence. E no romance é assim, né? Geralmente tem um final bem feliz, tem todas as lutas, né? Aquelas contradições dentro da narrativa, mas no final tudo dá certo. A gente agora vai conhecer, né, um pouquinho da história do José de Alencar, né, o nosso autor, né, que mais se destacou na prosa romântica. Vamos assistir. José de Alencar, natural de Messejana, Ceará, José Martiniano de Alencar nasceu em 1829, com o mesmo nome de seu pai, que era padre, senador e foi 2 vezes presidente da província do Ceará. José de Alencar foi um escritor brasileiro atuante no século XIX, um dos principais nomes da literatura de sua época. Seu trabalho literário tinha como horizonte a consolidação de uma tradição cultural brasileira, o que o levou a escrever romances ambientados em diversas paisagens e períodos históricos. Pensador de grande influência, é patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, por escolha de Machado de Assis. Escreveu crônicas e críticas literárias. Foi um dos principais expoentes da prosa romântica brasileira, tendo escrito diversos romances entre 1856 e 1893, além de contribuir também para a dramaturgia. José de Alencar faleceu prematuramente em 12 de dezembro de 1877, aos 48 anos, vítima de tuberculose. Olha, isso mesmo. José de Alencar, né, também muito jovem, né, que hoje, 40 e poucos anos, é uma pessoa bastante jovem, né, vítima de tuberculose, que matava mesmo antes, principalmente nessa época aí do romantismo, né, muitos autores, escritores morriam de tuberculose. Mas aqui a gente está falando do Zé de Alencar, que pertencia ainda à primeira geração, né, dos românticos, que foi o maior nome, né, da prosa, né, dos romances, dos folhetins, né? Então a gente vai conhecer, né, algumas das características de seu trabalho, né? Vocês já viram um pouco sobre ele, quem foi José de Alencar. Então, verdadeira crítica aos costumes da época. Então, ele criticava em seu trabalho, você vai ver lá no romance urbano, né, ele vai criticar muito a burguesia, né, como tudo acontecia naquele ambiente burguês, né, nos palácios. Então, ele trabalhava em volta dessas críticas, né, daquela situação de como se falava, mostrava uma coisa e acontecia outra, né, no meio dessa família, né? Então, aquele ditado que sempre diz, né? Então, que sempre mostra ser aquilo que realmente, né, não é. Por trás dos bastidores, muitas coisas aconteciam e isso
era referência para crítica dos trabalhos de José de Alencar. Prioriza as relações humanas, né, que dentro dos seus trabalhos, né, das suas narrativas, ele dá essa ênfase nas relações entre as pessoas, seja de trabalho, seja de amizade. Critica o casamento por interesse, que é claro que existia muito nesta época, né? Quem era lá da burguesia, né, o povo com maior interesse e aquisição, né, financeira, então, claro que só queria casar com quem tivesse também. E isso acontecia muito, esses duelos, porque muita gente ali da burguesia se apaixonava, às vezes, por mulheres, ou as mulheres por homens, que tinha a situação financeira ruim. Então, isso servia muito de briga entre as famílias, né? Tinha aqueles duelos que não queriam aceitar, porque o casamento era feito assim, era troca de poderes. Né? Minha família pode, então meus filhos não vão poder casar com família de pessoas que não têm uma aquisição financeira boa, né? Então, criticava dentro dos seus trabalhos, das suas obras, dos romances, nessa situação. Heroínas, romântica como as mulheres fortes, senhoras do seu destino, orientadas por ideais puros, mesmo que condenadas pela sociedade. Então, ele coloca essas mulheres como heroínas, porque elas iam contra a qualquer coisa que fosse, né, lhe ofender, que não tivesse no seu instinto de querer fazer, né? Então, ele também trabalhava essas críticas dentro dos seus romances, e ele elevava muito esse tipo de mulher, aquela mulher que enfrentava tudo e a todos, né? E ela queria ser feliz, independente do que pudesse acontecer ali naquele ambiente que eles viviam. Então, ele, mesmo que condenadas pela sociedade, porque tudo era proibido na época, e principalmente as mulheres, né? As mulheres não tinham vez nem voz, então ainda era pior a situação. Então, mas isso estão todos descritos em suas obras, né? E ele eleva essas mulheres já da época, né, que se mostravam fortes. Dentro do trabalho de José de Alencar, né, dentro dos romances, foram divididos tipos de romance, porque cada um trabalha temáticas diferentes. Né? Então, os romances indianistas. Veja que tem muita coisa, né, que está relacionada à primeira geração, que é o resgate da cultura e história dos indígenas brasileiros, valorização da natureza, né, já que ele pertencia à primeira geração, ele ia continuar nos seus romances colocando, né, essas temáticas dentro da sua obra, dentro das suas narrativas. Então, obras indígenas, né, como único e legítimo representante da América. Então, ele colocava o indígena, né, levava, né, como único representante da América e como representante brasileiro da teoria do bom selvagem de Rousseau. Então, esse bom selvagem, né, como também lá na primeira geração, nos poemas, eles eram enaltecidos como herói, né, o herói nacional, como herói medieval, já que o Brasil não tem uma história da Idade Média, porque lá na Idade Média, o herói medieval, já está dizendo, né? Já ele queria fazer uma história própria do Brasil, não.
Vamos deixar de lado essa história de herói medieval, não queremos, a gente quer uma literatura nossa, brasileira, com a nossa cara. Então, o nosso herói agora, no lugar do herói medieval, vai ser o indígena. É ele que vai, né, nos representar, ele que vai ser a nossa salvação. Não colocou a responsabilidade no indígena, porque ele vai colocar, né, ele como herói da pátria. Tem também o romance histórico. No romance histórico, geralmente mistura ficção com realidade, né? A imaginação. Lembra que ainda está no romantismo, né? O romantismo ainda traz um pouquinho dessa história de imaginar, né? Então, ele faz essa mistura de ficção, de imaginação com realidade e traz o retrato de costumes de uma época passada, não daquele momento, né? Ele vai trabalhar histórias que já aconteceram, né, antigamente no Brasil. Eles vão trazer de volta essas histórias, por isso que é histórico, né? Vamos falar da história do Brasil em seu romance, né? Trazer esse tipo de temática. Também tem o regionalista, o romance regionalista. Missão de proporcionar ao país uma visão de si mesmo, diversidade do Brasil, ideias de Brasil verdadeiro, porque o romance regionalista, ele vai buscar, né, elementos de cada região ou da região que ele escreveu, ele vai mostrar a realidade daquela região, por isso chamada de regionalista, porque ele busca, né, proporcionar uma visão de si mesmo, né, que é do Brasil, e mostrar o que nele há de melhor. Então, se ele vai trabalhar uma determinada região, ele vai trazer a linguagem daquela região, o que acontece nela, né, os acontecimentos daquele momento. Então, ele busca mostrar a cara do Brasil e de suas regiões, como é diferente, né? E a gente sabe que as regiões, elas têm muitas coisas diferentes, né? Desde a linguagem, a elementos, né? Então, a natureza em si, ela muda de região para região. Então, ele busca, no seu romance regionalista, mostrar essa realidade diferenciada e rica que nós temos, né, do nosso Brasil. Busca compreender e valorizar as características étnicas, linguísticas, né? Ele vai mostrar a raça, aí, a língua, a linguagem de cada região, sociais e culturais que marcam as regiões do país e diferenciam uma das outras, né? Que somos um país riquíssimo, culturalmente falando, né? Então, essa era a ideia de mostrar para o mundo que nós somos diferentes e temos muito o que oferecer e mostrar, né? Muitas belezas. Tem também o urbano, o romance urbano, que trata, né, das particularidades da vida cotidiana da burguesia e critica os costumes, como eles vivem. Então, as particularidades, né, são as ações minuciosas que aconteciam pela burguesia, o lado bom, né, o lado mais rico da sociedade. Então, ele trabalhava dentro do seu romance urbano. Heróis, heroínas tinham que superar várias barreiras para a felicidade, porque elas eram impedidas de fazer muitas coisas, né? Por isso eles tinham que superar vários obstáculos, né? O amor, às vezes, que não era possível, né? Por conta desse duelo entre famílias.
Então, tinham que passar por cima de muita coisa para viver sua vida feliz e tranquila. Mas acontece muita coisa, mas dá certo no final. Vamos mostrar aqui o romance indianista, o Birajara. Vamos falar um pouquinho do que se trata esse romance, né? Ele está caracterizado como um romance indianista, porque ele aborda o momento que antecedeu a chegada dos colonizadores portugueses. Nessa obra, o leitor é introduzido a uma série de lendas e mitos da terra selvagem, entre aspas, né, que era o que eles achavam, e do povo que nela habitava. Então, esse é o romance chamado Ubirajara. Então, ele vai falar desse momento da chegada dos colonizadores, né, dos povos que ali estavam. Então, é um romance que vai abordar a temática indígena. Tá? Iracema trata do período inicial de ocupação das terras conquistadas, quando começaram a acontecer os contatos entre os indígenas e europeus, e teve início o processo de miscigenação das duas raças. Então, aí vai começar, né, porque chegaram, então, viviam os povos originários, aí depois, né, os europeus começaram a chegar e começaram a ter relações, né? Então, de amizades, né, ou amorosas, e foi tendo essa miscigenação, as misturas de raça. Né? Em o Guarani, o processo de colonização já está adiantado. Então, já aconteceu. E o escritor procura mostrar como os nobres portugueses enfrentavam os desafios apresentados pela natureza, a natureza virgem, além de enfatizar a importância do indígena, verdadeiro herói brasileiro de superação desses desafios. Ele vai mostrar, né, no Guarani a importância do indígena e o processo, né, como aconteceu, quando os portugueses chegaram, o que eles encontraram, é claro, quem era acostumado, né, estar dentro da cidade, né, do lugar do urbano, e entrar dentro da natureza, onde não conheciam nada, então há uma dificuldade muito grande, e isso vai ser enfatizado aí no romance O Guarani. Iracema. Na Iracema, o romance Iracema é talvez o mais famoso dos romances de Alencar. Por quê? Nele, a Virgem dos Lábios de Mel, que é chamada, né? Como o autor descreve a Índia Iracema, entrega-se apaixonadamente a Martim, rapaz português, de origem fidalga e fenótipo alourado, bastante europeu. Então, aí já vai ter, né, essa miscigenação, a mistura do europeu, a Iracema é indígena. Então, nesse romance, ele descreve, né, já introduz, né, os portugueses e os indígenas e conta a história desse casal, né, como aconteceu tudo. Ele, por sua vez, é o arquétipo do aventureiro, desbravador das terras desconhecidas, sempre envolvido em tratados e alianças territoriais a serviço de Portugal. Então, gente, nós vamos ver aqui um vídeo, né, da chegada, do primeiro encontro de Iracema e Martim. Vocês já viram mais ou menos o que aconteceu, né? O rapaz é português, Iracema é indígena. A gente vai assistir só um pouquinho aqui da chegada dele, como eles se conheceram. É um vídeo, ele é mais visual, tá? Mas depois eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Vamos assistir.
Muito bem, um vídeo bem rapidinho, eu passei a primeira vez, agora eu vou passar a segunda vez para vocês observarem, tá? Todas as cenas, porque é um vídeo visual, né? Mas dá para você compreender a história. Eu vou passar novamente, na volta eu falo sobre ele, tá bom? Vamos assistir novamente. Então é isso aí, olha o que foi que aconteceu. Ela estava na praia, né? Estava tomando seu banho, tudo bem até aí, né? E de repente ela dormiu, né? Ficou lá cansada do seu banho, dormiu. De repente ela escuta um barulho, né? Pisando assim, como folhas, né? Quando a gente pisa em folha seca, fez aquele barulho e ela abriu os olhos. Então ela já pegou sua flecha e fechou o rapaz, né? Porque ela não sabia quem era. Então, assustada, e de repente ele cai nos seus braços, né? Então, isso é a flecha do Cupido, né? Porque depois eles ficam juntos. Então, isso é uma analogia, né, dessa flechada, foi o que aconteceu. O Cupido pegou, né, e deu certo. Então, esse foi o primeiro encontro. Não foi um encontro muito bom no início, né? Porque quando ele chegou, ela flechou, né? Que isso não é normal, e pegou no peito dele, ele ficou passando muito mal. Mas como os indígenas têm todo aquele preparo, né? Eles fazem aqueles remédios maravilhosos que cura, então isso foi feito e eles foram felizes para sempre, como nos romances. Agora, os romances, quando se fala em romance, a gente acha logo que é amor, né? É uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês. Romance não é só sobre amor, né? Nós vimos os romances regionalistas, históricos, urbanos. Tem o romance romântico, né? Que traz essa ideia de subjetividade, de sentimento, de amor, né? O romance romântico, tá? Então, não necessariamente o romance é sobre amor. Então, hoje nós vimos essa parte do romantismo à prosa, que são os romances do nosso querido José de Alencar, é aquele que mais se destacou neste momento e pertencia à primeira geração romântica. E espero que vocês tenham compreendido a aula e até a próxima.